Opa, aqui é o Anderson Santos da Personal SA. Sejam bem-vindos ao vídeo 2 da nossa série falando como perder a barriga 10 vezes mais rápido, sem precisar ficar horas e horas se matando de fazer exercícios abdominais na academia. Na aula passada, a gente comentou sobre os tipos de barriga e a gente também falou resumidamente, falei resumidamente sobre as 4 etapas que a gente usa para acelerar essa perda de barriga. Então, as 4 etapas são: primeiro, constipação intestinal. A gente vai trabalhar exercícios para fazer com que a pessoa vá mais ao banheiro. Segundo, a gente vai trabalhar exercícios para fazer com que a pessoa elimine gases, porque gases incha muito a barriga também. Terceiro, postura. A postura é muito importante nesse processo de perda de barriga. Tem gente que consegue diminuir a barriga apenas melhorando a postura. Então vocês vão ver nas outras aulas, na próxima aula, sobre postura e também sobre perda de gordura acelerada. Como aumentar o seu metabolismo, fazer com que você no repouso tenha mais gasto de caloria e gasto de gordura, e aí vai fazer com que você acelere essa perda aí da grande quantidade de gordura que a gente acumula na região abdominal. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as 2 primeiras etapas, sobre constipação e sobre a questão de gases, tanto estomacais quanto intestinais. Então, o que é constipação? Constipação é quando a pessoa não consegue ir ao banheiro direito, não consegue eliminar as fezes. Pode ver aqui na figura, tem muitas fezes, vou aumentar aqui para vocês verem, tem muitas fezes acumuladas no intestino da pessoa. E essa quantidade de fezes acumulada faz com que a barriga inche muito, o intestino vai ficar inchado e a barriga vai ficar inchada. Isso vai trazer muitos problemas para a pessoa. Dificuldade também de se exercitar, dificuldade de se relacionar, dificuldade na vida dessa pessoa pela constipação, certo? Então, quais são as causas? Dieta pobre em fibras, pouca ingestão de água, de líquidos. A pessoa que bebe pouco líquido, pouca água, vai ter mais chances de ter uma prisão de ventre aí, de ter essa constipação intestinal. O sedentarismo, certo? Então fica muito tempo sem fazer atividade física. As pessoas hoje em dia, elas acham que não tem, eu tô 3 anos, 4 anos, 5 anos sem fazer atividade física. A pessoa, eu tenho sempre uma frase: se não vai vir pelo bem, um dia vai ter que ir pelo mal, pela dor. O médico vai obrigar a pessoa a fazer uma atividade física, certo? Consumo exagerado de alimentos industrializados pode causar constipação. E aí algumas doenças, então aí você vai ter que fazer um tratamento com o médico, doenças no colo, no reto. Estresse, depressão e ansiedade também causam, a pessoa fica com constipação intestinal, e isso vai fazer com que a pessoa fique com a barriga inchada. Então, se você quer perder barriga, você também precisa pensar em perder essa massa fecal, certo? E quais são as recomendações? Procurar um médico, para o médico ver qual que é o seu quadro clínico, enfim, mudar o estilo de vida, fazer atividade física, uma alimentação balanceada, lazer é muito importante. Nós vimos no vídeo anterior que a barriga de estresse também é um fator de risco para aumentar a nossa barriga. Então, não adianta nada você querer perder a sua barriga, mas não olhar os outros fatores, certo? Então, recomendação: ingerir bastante alimentos ricos em fibras, ingerir no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Porque vai fazer com que você ajude você a ir mais vezes no banheiro e praticar atividade física. Nós vamos falar um pouquinho sobre qual atividade física, tá? Não é nosso papel ficar aqui falando sobre a constipação, entrar muito a fundo nessa questão, porque isso é mais uma questão médica, a gente só citou, e a gente vai falar sobre a atividade física, tá? O que a gente vem vendo como um excelente
é um excelente exercício, um excelente movimento para quem tem constipação. E ele ajuda vários outros fatores. Portanto, se eu deixar vocês 30 minutos fazendo ele na aula, não é para reclamar, na verdade é para bater palma, para me trazer até um presente, hein? Quem é aluno da Personal SA e está assistindo. É esse movimento chamado cócoras, certo? A espécie humana, ela surgiu há mais de 350 mil anos, milhões de anos, né? 350 mil anos na região da África, na região leste da África. E qual que é a posição natural para a gente nascer? É a posição de cócoras. Essa é a posição natural que as mulheres tinham, as crianças tinham o bebê antigamente. Depois que criou-se a maca para a mulher deitar e ter a posição, e aí os médicos começaram, as parteiras começaram, mas há milhares de anos nós nascíamos com a nossa mãe na posição de cócoras. Então é uma posição muito natural do ser humano. Enfim, e vocês vão ver que o ser humano, ele ficava de cócoras não só para ter o parto, mas também para as atividades diárias. Então era uma posição que até hoje algumas regiões mantêm essa tradição. Se a gente deixar uma criança de cócoras com um baldinho, com areia, brincando durante 30 minutos, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, ela não vai sentir dor no joelho, não vai sentir dor na coluna, enfim, é uma posição que vai deixar os joelhos fortes, ganhar flexibilidade e mobilidade na região do tornozelo, vai dar mobilidade na região do quadril, controle da coluna, controle do tronco e controle da cabeça. Então é uma posição muito natural. Quais são os benefícios de ficar de cócoras, Anderson? Ficar de cócoras vai trabalhar quase todos os músculos do ombro para baixo, para manter o equilíbrio. Então vai trabalhar assim, vai trabalhar quase todos os músculos do corpo, tá? Dando força nos membros inferiores, dando força na região central, no core, na região onde está o abdômen. Muitas pessoas acham que tem que ficar se matando de fazer exercício abdominal. Não, não é só isso. Exercício abdominal é entre outros fatores. Cócoras vai te dar força no abdômen, tá? Mas calma, não é para você sair fazendo cócoras de qualquer jeito. Existe uma progressão, existe uma regressão. A gente analisa, vê qual situação é a sua, se você já pode, se o seu joelho já pode suportar. Senão a gente vai achar outros movimentos, inserir outros movimentos para fazer com que a pessoa tenha um dia condições de ficar de cócoras, certo? Falando mais um pouquinho sobre os benefícios: aumenta a flexibilidade dos músculos da região inferior, aumenta a mobilidade das articulações, olha que bacana, pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna e ombros, aumenta a mobilidade, alivia dores nas costas, tá? Então cócoras, hoje eu uso nos meus alunos como um movimento para quem tem problemas na coluna, para quem tem hérnia de disco, bico de papagaio, protusão discal. Por quê? Porque ela vai tirar a tensão da coluna, vai ajudar a aliviar a tensão da coluna, cócoras. Anderson, mas nós estamos falando de barriga, e eu estou citando outros benefícios para vocês verem que não é só um fator. Nós vamos chegar na barriga, calma. Tá? Por que nós vamos chegar na barriga? Porque eu preciso listar todos esses fatores, tá? Mais benefícios, tá? Ela é usada como um parâmetro para diminuição de câncer de intestino. Hoje, a comunidade médica que cuida da questão do câncer de intestino chegou à conclusão que ficar de cócoras, a pessoa que consegue ficar de cócoras, tem muito menos chance de adquirir câncer do intestino. Nós vamos explicar por quê. Porque a posição de cócoras é uma posição natural que o ser humano defecava, que o ser humano fazia as necessidades, certo? E aí, ficando de cócoras, o que acontece? Ela é uma posição afável para o intestino, entendeu? O intestino ele vai ficar numa posição mais natural, facilitando a saída
da massa fecal. Facilitando a saída da massa fecal, o que vai acontecer? Vai eliminar as toxinas, vai eliminar as substâncias tóxicas que no médio e longo prazo vão causar câncer. E isso, ficando de cócoras, você vai ter uma incidência menor de câncer. Ficando de cócoras, você vai eliminar mais as toxinas e isso vai fazer com que a sua barriga desinche, com que tenha aí aquele inchaço na barriga, ele diminua muito. Então só o fato de ficar de cócoras você pode aí diminuir 3, 5, às vezes 10 centímetros na sua barriga, certo? Então dá uma olhada aqui nessa figura. A posição sentada no vaso, a posição que nós estamos, que eu estou aqui sentado 90 graus, não é uma posição boa nem para a coluna, nem para o intestino, nem para os joelhos. É uma péssima posição, certo? A posição natural que a gente usou por milhares de anos é cócoras, certo? Só que dificilmente a gente vai ter um banheiro hoje para você com um buraco no chão. Com a vida moderna é difícil. Existem lugares ainda no interior do Brasil, existem lugares em outros países que usam um buraco no chão, tá? Não dá risada. Mas se você tiver a oportunidade de ter um banquinho para elevar os pés e ficar na posição 35 graus, é o ideal para você ter aí uma qualidade no seu intestino, para você eliminar mais essa massa fecal e diminuir muito a sua barriga, certo? Então só fazendo isso, ó, se a série acabasse aqui e a gente combinasse que você iria em uma progressão ficar de cócoras, você já ia eliminar aí 3, 5, às vezes até 10 centímetros na sua barriga, certo? Então, aqui ó, muitas vezes é o diferencial entre você estar com a barriga inchada e você diminuir a barriga sem precisar ficar se matando horas e horas de fazer exercício abdominal na academia, tá? Muitas vezes. Então, quando nossos professores, você que é nosso aluno, está assistindo essa série, aluno da Personal SA, pedir para você ficar de cócoras, você vai comemorar. Muitas pessoas reclamam, mas é para o bem. A gente é igual o pai, né? Pai e mãe, né? Quando falava pra gente fazer tal coisa que era para o nosso bem, a gente chiava, reclamava, mas depois, quando você é mais velho, quando você tem filho, você percebe que o seu pai e a sua mãe estavam certos. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente pede pro pessoal ficar de cócoras, pede pro pessoal engatinhar, pede pro pessoal fazer o sapinho, né? O sapinho é uma variação do cócoras em movimento. Então a gente pede pro pessoal fazer sapo para frente, sapo para trás, sapo para um lado, sapo para o outro. E aí muitas pessoas reclamam, sai reclamando. Só que eles mal sabem, né? Eles pediram, olha, eu quero perder essa barriga aqui, ó. E aí depois reclama de ficar de cócoras, reclama de fazer o sapinho. Mal sabem que a gente está dando o que eles precisam. Entendeu? A gente está dando o que eles precisam. Ficar de cócoras vai ajudar a perder a barriga. Mas as pessoas reclamam, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. O professor tá aqui para ser o carrasco e a pessoa tá aqui para ser o cliente, tá aqui para ser o reclamão. Cada um no seu papel e tá tudo certo. Então, a gente passou por constipação, que vai ajudar a diminuir o inchaço. Outra coisa que vai ajudar a diminuir o inchaço são quando a gente começa a diminuir a quantidade de gases intestinais e gases, deixa eu corrigir aqui, não só gases intestinais, e estomacais, tá? Gases intestinais e gases estomacais. Pronto, bonitinho aqui, corrigido, certo? Então, a gente vai ajudar a desinchar essa barriga também. Pode ser que você não tenha gases estomacais, gases intestinais, mas você tem acúmulo de massa fecal. Ou se você tem os dois, vai ajudar a diminuir muito, certo? Então, qual que é a diferença? Gases
estomacais, né? Você tem sensação de queimação, de inchaço no estômago, né? Arrotos frequentes, às vezes até perda de apetite, queimação na garganta, fisgada no peito, são todos sintomas, né? Sensação de falta de ar, são todos sintomas de gases estomacais, tá? Quais são as causas? Consumo exagerado de alguns tipos de alimento, certo? Como ervilha, lentilha, grão de bico, feijão, alguns vegetais como repolho, brócolis, couve, couve de Bruxelas, enfim. E também excesso do consumo de lactose, ou seja, o açúcar natural do leite. E também de bebidas gaseificadas, como refrigerantes, água com gás. Muitas pessoas acham bonito, acham gostoso tomar aquela água com gás, com um limãozinho, de vez em quando é bacana, não tem problema nenhum, mas mal sabem elas que pode estar influenciando aí na quantidade, no inchaço na barriga delas por causa da quantidade de gases estomacais, certo? E os gases intestinais, tá? Que é um padrão de mau funcionamento do intestino também, tá? Provocando prisão de ventre, tá? E também está associado à má alimentação, muitas vezes, tá? Muitos ovos, couve-flor, alho, cebola, ervilha vão causar gases intestinais. E quais são as recomendações, tá? Recomendação: fazer atividade física. Não tem jeito. Vocês vão falar: Anderson, você puxa a sardinha para fazer atividade física sempre. Não é porque eu sou professor de educação física, não é porque eu sou profissional, é porque hoje 10 entre cada 10 médicos em qualquer tratamento de qualquer doença vai falar para o seu paciente fazer atividade física. Então, qualquer, tá? E qual atividade física? Nós vamos falar já para quem tem gases. Existe um exercício aqui muito potente, um exercício que a gente faz que é muito potente, que ajuda a eliminar gases, tá? Ajuda, na verdade, a evitar o acúmulo de gases. Aí eu vou falar por quê, porque ele fortalece muito algumas regiões. Estou dando um spoiler aqui. Então, recomendações: evitar o consumo de refrigerantes, bebidas com gás, entendeu? Junto das refeições, excessos de alimentos com muito carboidrato, a farinha branca, né? Macarronada, a lasanha, os fundis, excesso de alimentos com leite ou seus derivados, tá? Esse exemplo, estrogonofe. Então, são recomendações aí para você evitar o acúmulo de gases, se você identificou que o seu inchaço na barriga também é provocado pelos gases, certo? E falando em atividade física, a gente faz um exercício aqui chamado Kettlebell Swing. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouquinho da execução desse exercício. E por que esse exercício ele é um exercício bacana para evitar o acúmulo de gases, tá? A gente balança essa bolinha de ferro aqui chamada Kettlebell no meio da perna e volta e fica em pé na prancha, contraindo todos esses músculos aqui, ó. Todos esses músculos, principalmente os músculos na região central do corpo, quadril, glúteo, abdômen e a lombar. Então a gente cria um cinturão, tá? Então, os benefícios: a gente cria um cinturão natural. Vamos ver se vocês vão lembrar. Vocês já devem ter visto quando o pessoal na musculação, o pessoal que pega muito pesado, coloca um cinturão para fazer alguns exercícios. Puxa aí na memória, você já deve ter visto alguém usando esse cinturão. Para que eles usam esse cinturão? Para prender todos esses músculos da frente, de trás e proteger a coluna, certo? Tá? No Kettlebell Swing e em outros exercícios que são derivados do Kettlebell Swing, a gente faz esse cinturão natural, um bracing, tá? A gente contrai vários músculos ao mesmo tempo. A gente contrai abdômen, a
a gente contrai o diafragma, a gente contrai os paravertebrais, a gente contrai todos esses músculos da região, vários outros músculos da região central do corpo. Contraindo todos esses músculos, a gente vai proteger a nossa coluna e a gente vai evitar um acúmulo de gases nessa região, na região central do corpo. Então, olha que bacana. E isso vai fazer com que, olha os benefícios, tá? Cada repetição do kettlebell swing, a gente faz uma prancha, uma contração, uma prancha hardstyle na região central do corpo, e você já faz um abdominal sem precisar ficar se matando de fazer abdominal, tá? A gente fortalece o quadril, ajuda a aliviar as dores nas costas, porque a gente cria o nosso cinturão natural, e a gente tem um alto gasto calórico, porque está balançando essa bolinha de ferro, ajudando na redução de peso e da gordura. Então, se tem gordura, bastante gordura acumulada, eu dei um spoiler do que a gente vai falar sobre a perda de gordura na região, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Então, falando sobre a parte dos gases, quando a gente contrai muitas vezes essa região central do corpo, a gente vai proteger os nossos órgãos de acúmulo de gases, principalmente na região do intestino e na região do estômago. Então é um exercício muito bacana que vai fazer com que a gente ajude a gente a desinchar, perder gordura, queimar calorias, fortalecer o corpo inteiro. Então, falando desses dois aspectos, cócoras vai ser o exercício mais potente para a gente ajudar a eliminar a massa fecal, desinchando o nosso abdômen, e o swing e os seus derivados vão ser o exercício mais potente para desinchar, evitando o acúmulo de gases. Bom, pode acabar aqui a nossa apresentação, as nossas aulas, né, nosso workshop. Acabou aqui. Se você fizer essas duas coisas, você já vai ter aí bem menos acúmulo, né? Você vai desinchar muito e você vai ter aí a sua cintura mais fina. 3, 5, pode ser que até 10, dependendo de cada caso, é um caso, tá, pessoal? Dependendo de cada caso, até 10 centímetros aí, parou aqui, já dá para perder bastante medida no abdômen, certo? Então, na próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar dos outros dois fatores. A gente vai falar sobre postura e a gente vai falar sobre alto gasto de gordura, queima de gordura acelerada, acelerar o metabolismo, e a gente vai falar dos 4 fatores que fazem você perder gordura, perder a barriga 10 vezes mais rápido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais um pedido. Olha, quem está assistindo nessa página aqui, logo aqui embaixo, é só rolar para baixo essa página, tem um local para vocês colocarem os comentários. É muito importante para a gente o comentário de vocês, o feedback, dúvidas também. Coloquem as dúvidas, que na medida do possível a gente vai lá e a gente responde essas dúvidas. Mas é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, se é isso mesmo que vocês se vocês estão gostando, enfim, coloquem os comentários. É importante até para outras pessoas, incentivar outras pessoas a verem aí a nossa apresentação, o nosso workshop na semana falando sobre barriga, tá bom? Desculpa eu me estender muito, porque esse tema é um tema muito complexo, tem vários, dá pra gente ficar aqui, mais de 1 hora falando sobre como diminuir aí, como perder barriga 10 vezes mais rápido, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.